Olá pessoal do canal da Química, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de determinação do teor de álcool na gasolina. No vídeo da semana passada eu fiz o experimento para vocês, ou seja, eu fiz a demonstração de como é realizado esse experimento. Se você não assistiu, corre lá e assiste a esse vídeo. Agora, hoje a gente vai mostrar para vocês todo o fundamento envolvido nesse experimento, tanto a parte teórica, o porquê que as coisas acontecem, assim como todo o cálculo envolvido nesse ensaio, ou seja, nós vamos determinar qual é a porcentagem de álcool na gasolina que a gente fez o experimento na semana passada. Beleza, gente? Então prestem atenção aí no vídeo e bora lá! Então eu vou ter uma partezinha que eu vou explicar para vocês o que é polaridade e depois eu vou dar uma situação, um problema, um exercício que trata da solubilidade em relação a solubilidade de compostos orgânicos, beleza? Tá, no final eu vou fazer a relação dessa teoria com a nossa aula, tá bom? E vou fazer os cálculos, então assista tudo certinho, porque no vídeo de teoria eu vou construindo o conhecimento de polaridade, vou construindo o conhecimento sobre solubilidade, e aí sim a gente, no final, vai fazer relação com o nosso experimento. Então não se preocupa se a situação, problema que eu der lá é diferente da nossa de laboratório, mas é uma situação, problema para que você consiga entender a relação de solubilidade e polaridade, tá bom? E o que isso tem a ver com a determinação do teor de álcool na gasolina. Bom, e aí você pode se perguntar por que é importante determinar se uma molécula é polar ou apolar? Porque isso, gente, vai influenciar diretamente em propriedades como solubilidade dessa molécula, ou seja, se ela é solúvel ou não em determinada substância. Também pode influenciar na temperatura de ebulição, então ela pode influenciar em muitas propriedades. Beleza, gente? Agora, a gente então vai determinar hoje como que a geometria pode influenciar na polaridade. Então se liga só nos exemplos que eu separei para vocês. Então aqui eu vou dar 4 exemplos, o O2, o HCl, CO2 e H2O. Quando eu vou definir qual é a geometria do O2, na verdade eu vou encontrar algo assim. Eu vou encontrar uma dupla e aqui eu tenho mais 2 pares de elétrons, aqui mais 2 pares de elétrons. Aqui eu tenho uma geometria linear. Para a gente entender como que essa geometria pode ou não interferir, a primeira coisa que eu tenho que determinar é qual é o elemento mais eletronegativo. O que é a eletronegatividade? É o elemento que tem a capacidade de atrair com mais força um elétron. Veja que se eu buscar numa fila de eletronegatividade, se eu buscar o valor de eletronegatividade, aqui eu tenho oxigênio e oxigênio. Eu não sei exatamente qual é o valor deles, mas eu sei que é exatamente o mesmo, porque trata-se de 2 oxigênios. Então nenhum dos dois aqui vai atrair o elétron com mais intensidade um em relação ao outro. Então aqui não forma uma ligação polar, ou seja, ninguém vai atrair esse elétron quando eles compartilham esse elétron, nenhum dos dois vai atrair esse elétron com mais forças. Então, aqui eu não tenho formação de dipolos. Se eu não tenho formação de dipolos, então aqui eu tenho uma molécula chamada apolar. Esse é o caso mais fácil, porque trata-se do mesmo elemento. Então, não há diferença de eletronegatividade. E veja que aqui eu tenho uma geometria linear. Agora, vamos ver nesse caso aqui. Nesse caso, quando eu faço aqui a determinação da geometria, eu tenho o HCl dessa forma, que eu tenho mais 3 pares de elétrons. Fica dessa forma. Aqui eu também tenho uma geometria linear, até porque 2 elementos aqui interligados só pode dar uma geometria linear. Porém, se você buscar numa fila de eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo aqui é o cloro, ou seja, quando esse
elemento compartilha o elétron com o hidrogênio aqui, então quando há esse compartilhamento, ele vai atrair o elétron com mais intensidade. Então aqui se forma um dipolo negativo e aqui no hidrogênio forma-se um dipolo positivo. Por quê? Porque nesse compartilhamento o cloro atrai o elétron com mais força. Então é como se formasse uma carga parcial aqui. Então eu tenho dipolo negativo e dipolo positivo. Que aqui eu só tenho essa ligação. Então, se eu só tenho essa ligação, o cloro, eu vou aqui representar um vetor e o cloro vai atrair o elétron com mais força. Aqui o vetor vai do hidrogênio para o cloro. Então, aqui se eu tenho essa diferença de eletronegatividade, então aqui sim é uma molécula polar. Veja aqui, ó. Tenho uma geometria linear, uma geometria linear. Nesse caso, o que vai ter de diferença é a diferença de eletronegatividade entre os elementos. Agora, nesses dois casos aqui, o que vai interferir é a geometria. Vamos entender como. Se eu fizer a determinação da geometria do CO2, o que eu vou encontrar? O carbono fica como átomo central, ele faz dois compartilhamentos com esse oxigênio. Nesse caso, como esse carbono não tem nenhum elétron aqui não compartilhado, então ele só tem elétrons, né? Esse carbono que está aqui como átomo central, ele só tem elétrons compartilhados. E nesse caso, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, se eu procurar na fila de eletronegatividade, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono, ou seja, ele vai formar um dipolo negativo, enquanto o carbono, um dipolo positivo. Nesse caso, também tem o oxigênio do outro lado. Então, aqui também vai formar um dipolo negativo, porque quando ele compartilha esse elétron, ele vai atrair o elétron com mais força do que o carbono. Se eu tenho essa formação, o que ocorre? Eu tenho carbono como átomo central, oxigênio, oxigênio. Ok, eu tenho ligações aqui que formam dipolos. Então, tenho dipolo negativo e aqui dipolo positivo. Porém, nesse caso, eu tenho uma geometria linear pelo fato desse átomo central só ter elétrons compartilhados, não tem mais nenhum elétron aqui, então eu tenho uma geometria linear. E por eu ter uma geometria linear, o que vai acontecer? Esse oxigênio atrai com mais força, forma um vetor, certo? Aqui, esse oxigênio também atrai o elétron com mais força, então aqui também forma outro vetor. Eu não sei qual é a diferença de eletronegatividade, mas como trata-se do mesmo elemento, esse vetor aqui tem o mesmo valor, o mesmo módulo desse outro vetor. Como eles estão em direções opostas, esses vetores se anulam. Então, a resultante, que é representado pelo μ, desses vetores é igual a zero. Como a resultante desses vetores é igual a zero, então aqui eu tenho uma molécula apolar. Porque por mais que eu tenha ligações aqui que formam dipolos, mas a resultante entre essas ligações é igual a zero. Por isso que eu tenho uma molécula apolar. Nesse caso, o que vai acontecer? O oxigênio é o átomo central, ele forma aqui uma ligação simples aqui com cada hidrogênio, mas como ele tem aqui dois pares de elétrons no átomo central que ocupam o espaço de um átomo aqui, mas não é um átomo, né? Veja que ele tem elétrons não ligantes aqui, ó, ele tem elétrons que não são compartilhados. Por conta disso, forma o quê? Um ângulo. Se você não entende como isso acontece, não esqueça de assistir os nossos vídeos sobre determinação da geometria molecular. Como aqui eu tenho um ângulo formado, o que vai acontecer? Se eu analisar o oxigênio aqui, ele é mais eletronegativo, então ele atrai o elétron compartilhado com o hidrogênio com mais força, o que faz com que forme um dipolo negativo aqui no oxigênio.
Como ele atrai o elétron com mais força, então aqui esse hidrogênio fica com um dipolo positivo, porque ele fica é como se ele ficasse com menor posse desse elétron. E a mesma coisa desse lado, também forma um dipolo positivo. Mas veja que nesse caso eu tenho uma geometria angular, o que vai, né, devido aqui a esses dois pares de elétrons, o que vai fazer toda a diferença. Por que vai fazer toda a diferença? Porque aqui, como eu tenho esse vetor que vai para o oxigênio, né, e esse outro vetor que também vai para o oxigênio, por mais que eles tenham módulos iguais, né, mas aqui um não consegue anular o outro, porque eles não estão em sentidos opostos aqui, né? Eles estão aqui, ó, nessa inclinação. Então, aqui a resultante entre esses dois vetores, como não vai se anular, vai ser diferente de zero. Eu não sei qual é a resultante desse vetor, inclusive ela, se eu tiver que representar, é para cima, porque aqui é na direção do oxigênio. Eu não sei qual é essa resultante que eu vou ter aqui puxando para o oxigênio, mas ela será diferente de zero. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma geometria angular e uma molécula polar. Por que uma molécula polar? Porque a resultante aqui é diferente de zero. E para a gente falar em solubilidades de compostos orgânicos, a primeira dica já vai aí logo de cara. A primeira dica é: semelhante dissolve semelhante. Mas o que isso significa? Significa o seguinte, que substâncias polares dissolvem substâncias polares, assim como substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. A polaridade e, consequentemente, as forças intermoleculares que atuam em compostos orgânicos é o que determinam suas propriedades, como temperatura de ebulição, viscosidade e, inclusive, a solubilidade. Olha só, vamos fazer uma análise, então, de alguns compostos orgânicos. Segue o vídeo aí. Aqui a gente tem um exercício, então, que relaciona forças intermoleculares com a solubilidade das substâncias. Ele diz o seguinte, ó, em um terreno pertencente a uma distribuidora de combustíveis, o solo está contaminado com aditivos da gasolina localizados ao lado. Então aqui, ó, nós temos 4 aditivos da gasolina e estão representados aqui ao lado. A partir de uma análise das forças intermoleculares envolvidas, discuta quais compostos têm uma maior probabilidade de contaminar o lençol freático da região devido ao arraste pluviométrico. Então veja, imagina que eu tenho solo, começa a chover, nesse solo eu tenho essas substâncias, a substância 1, a substância 2, 3 e 4. Muito bem, quando vem a chuva e entra em contato com esses compostos que estão no solo, essa chuva ela pode arrastar esses compostos até o lençol freático. Aquele que tem maior probabilidade de contaminar o lençol freático é aquele mais solúvel em água, aqueles que são solúveis em água, certo? Por que aqueles que são solúveis em água? Porque se com a chuva ele entra em contato com esses compostos, solubilizando ou dissolvendo esses compostos, eles vão ser arrastados e vão contaminar o lençol freático. Então, o que eu preciso? Eu preciso analisar essas estruturas para saber aquilo que será solúvel em água. Por quê? Porque ele será arrastado. Vamos analisar, então, composto por composto aqui. Veja só. Vamos analisar primeiro esse daqui. Quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio formando uma substância orgânica, significa que nessa substância só age forças do tipo dipolo induzido, ou seja, é uma substância apolar. Mas aí você vai me falar, tudo bem, até essa parte da molécula nós só temos carbono e hidrogênio. Porém, aqui a gente tem, ó, um oxigênio. Então, como que isso vai funcionar? Apesar da molécula estar representada dessa forma, na verdade, eu tenho um oxigênio com carbono aqui e outro carbono aqui. O que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo. Ele atrai o elétron com mais força. Porém, a resultante aqui, ó,
vai ser igual a zero. Então, a resultante que a gente fala, né, a resultante entre os vetores de força de atração aqui vai ser igual a zero. Isso quer dizer que essa molécula, como só tem carbono e hidrogênio e esse oxigênio, onde a resultante da força aqui vai ser igual a zero, então essa molécula será apolar. A única força de atração, a força intermolecular que age nela, é do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Já essa outra molécula aqui, nós temos carbono, hidrogênio para um lado, carbono, hidrogênio para a parte de baixo aqui. Porém, veja só, nessa ligação aqui, a gente tem o carbono com o oxigênio e esse oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, primeiro, né, que se a gente for pensar que eu tenho carbono, o oxigênio e o outro hidrogênio, então aqui nem tem como a resultante ser igual a zero. Mas, além disso, o que a gente tem? A gente tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, aqui, lembra que, se você não lembra disso, é só assistir o nosso vídeo que está na descrição, mas veja, quando eu tenho o hidrogênio ligado com o oxigênio, com o flúor ou com o nitrogênio, significa que eu tenho uma força intermolecular atuando do tipo ligação de hidrogênio. Então, aqui, além das forças do tipo dipolo induzido também, eu ainda tenho essa formação de dipolo. Então, aqui nesse oxigênio, eu vou ter uma formação de um dipolo negativo, porque ele é mais eletronegativo, e aqui a formação de um dipolo positivo. Isso faz com que outra molécula dessa substância seja atraída por esses dipolos. Então, o dipolo positivo dessa molécula vai atrair o dipolo negativo de outra molécula como essa. Então, nesse caso, eu tenho a força do tipo, força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio e a força molecular do tipo dipolo induzido. Então, essa molécula aqui é uma molécula polar. Nessa molécula tem carbono e hidrogênio presente, então aqui ela terá uma força intermolecular do tipo dipolo induzido, e além disso também tem a presença aqui de OH, ou seja, o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então aqui a gente também tem a formação de um dipolo negativo e um dipolo positivo, então que vai dar origem à força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Então, se eu tenho formação de dipolo resultante, significa que aqui vai ser uma molécula polar. E aí, gente, aprendendo? Conseguindo compreender? Já nesse caso aqui, é exatamente como a primeira molécula. Ela é um pouquinho menor também do que a primeira, né? Mas aqui eu tenho carbono e hidrogênio, aqui eu tenho oxigênio, só que eu tenho oxigênio para um lado e carbono para o outro lado. Então aqui eu vou ter uma resultante igual a zero, então também será uma molécula apolar. Eu não vou ter aqui a formação de um dipolo resultante. Então, eu vou ter uma molécula apolar e a força intermolecular que vai atuar nessa molécula é do tipo dipolo induzido. Mas a gente analisou todas as moléculas, agora a gente também sabe, porque a gente já aprendeu nesse vídeo, que semelhante dissolve semelhante. Então, se eu estou falando de arraste por chuva, né? Então, eu preciso analisar o quê? Como é o comportamento da água, para ver se ele vai se assemelhar a uma molécula apolar ou vai se assemelhar a uma molécula polar. Então, veja só, quando eu faço a análise da geometria, né, e quando eu determino a estrutura de Lewis da água, você vai chegar numa estrutura e, consequentemente, numa geometria angular. Nesse caso, como ele tem uma geometria angular, o que vai acontecer? O oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele vai atrair o elétron com mais força, vai formar um dipolo negativo e aqui um dipolo positivo. Porém, como ele tem aqui uma geometria angular, os vetores aqui não se anulam, então aqui a resultante
vai ser diferente de zero. Então, a água, ela é uma substância polar. Então, só para a gente concluir e organizar aqui, como a água é polar, então, devido aqui à formação dos dipolos, significa que aqui não será solúvel em água. Já no caso da substância de número 2, polar, então ela é, até por conta das ligações de hidrogênio, tem até o mesmo tipo de força intermolecular, então ela é solúvel em água. A molécula de número 3 é a mesma coisa, polar, até porque também possui a mesma força intermolecular que a água, então ela é solúvel em água. No caso da molécula de número 4, é considerada uma molécula apolar. Se ela é apolar, ela não será solúvel em água, pois a água é uma substância polar. Então, substâncias ou aqueles compostos de maior probabilidade de contaminar o lençol freático é aquelas que são solúveis em água por conta da chuva. Então, são aqui, ó, as substâncias de número 2 e a substância de número 3. Então, vocês já viram o que é uma substância orgânica apolar, polar, né? Então, vamos entender o que aconteceu. Olha só. Aqui a gasolina, ela é um octano, né? O que é um octano? Formado por 8 carbonos e o restante hidrogênio. Beleza. Então, ela é apolar, vocês já viram, né? Então, agora eu vou passar rapidinho. Aqui, esse primeiro que a gente viu aqui é a gasolina. Aqui eu tenho o etanol, tá? Que é o álcool, né? Então, quando a gente fala em teor de álcool da gasolina, é o etanol. Aqui, ó, eu tenho uma parte que ele, apesar de ser uma molécula polar, até porque ele tem aqui ligação de hidrogênio, né? Vocês já viram que essa outra força é intermolecular, então ligação de hidrogênio. E aqui, só que aqui ela tem uma parte de dipolo induzido, apesar de ser uma molécula polar, tá? Então, como ela tem essa parte, devido a essa semelhança, lembra que lá no início do vídeo eu falei que semelhante dissolve semelhante? Então, devido a essa parte semelhante à gasolina, então ela consegue ficar misturada, formando uma fase só com a gasolina. Porém, o que acontece? A água, gente, que é a solução de cloreto de sódio, a maior parte, 90% daquilo é água, tá? Então, o que acontece? A água, vocês já viram que a água é uma ligação de hidrogênio e ela tem aqui a ligação de hidrogênio, que é uma força intermolecular, né, que é o que vai ligar com outra molécula, então é o que vai atrair outra molécula com bastante intensidade. E o que acontece? Vou até colocar com uma outra cor aqui, vou botar um verdinho. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma ligação de hidrogênio, o etanol também tem. Então, por semelhança, e essa é uma atração mais forte do que o dipolo induzido. Na escala, né, de força, a mais fraca dipolo induzido, depois dipolo induzido, depois vem dipolo, depois ligação de hidrogênio, tá? E tem mais uma que eu vou falar agora, não estava no vídeo, mas eu vou falar, que é o porquê a gente colocou a solução de cloreto de sódio. Quando eu dissolvo cloreto de sódio na água, o que eu vou ter? Eu vou ter Na+ e Cl-. Tá? Isso daqui, gente, é o que a gente chama de íon. Vocês percebem que a gente não consegue mais enxergar quando se vocês pegarem em casa e misturarem sal, bem pouquinho sal na água, pode fazer esse teste. Pega o sal, mistura na água, bem pouquinho de sal e um copo cheio de água. Se você misturar, tem uma hora que você não enxerga mais o sal, o sólido. Por quê? Porque ele se dissociou e formou íons na água. E aí, o que acontece? Se eu pegar aqui o etanol, então eu tenho carbono e tem aqui a ligação de hidrogênio. Então, a gente sabe que aqui forma um dipolo negativo, porque o oxigênio é mais eletronegativo, e aqui um dipolo positivo. O que acontece? Por que eu coloco o íon?
Porque a força intermolecular do tipo íon dipolo, ela é mais forte ainda do que a ligação de hidrogênio. Então, quando eu tenho um íon, então, por exemplo, um íon, que é o cloro aqui, ó, ele vai atrair o dipolo positivo, né? Os opostos se atraem na química, né? Então, vai atrair lá o dipolo positivo. Enquanto o íon sódio vai atrair aqui o dipolo negativo. Então, ele vai atrair a água, além do dipolo negativo do oxigênio e aqui do dipolo positivo do hidrogênio, atraindo aqui, ó, vou colocar até um laranja aqui para vocês observarem, atraindo o dipolo aqui da ligação de hidrogênio, né? Além da, deixa eu colocar aqui embaixo, né, que tá ficando muito confuso. Além da água, né? Então atraindo também o que é dipolo negativo aqui, ó, vai atrair o dipolo positivo do etanol, e aqui o que é dipolo positivo vai atrair o dipolo negativo aqui do oxigênio. Além dessa atração, o íon que está misturado aqui na água, que é o Na+ e o Cl-, vai atrair com mais força ainda. Então, é por isso que eu consigo separar o etanol da gasolina, beleza? Por conta dessas forças intermoleculares, ok, gente? Agora, gente, vamos para os finalmente, né? Vamos para os cálculos. Então, lembra, eu coloquei a princípio, então, aqui eu tinha a gasolina. Então, a gasolina eu coloquei, lembra? Se não lembra, volta lá no experimento e assiste lá de novo. Eu coloquei aqui 50 ml da gasolina. Mas lembra, no início eu tinha gasolina mais etanol, né? Porque eu tinha uma quantidade de etanol dissolvida e eu quero saber se esse etanol está correto ou essa quantidade ela está correta ou não, tá bom? Então eu tinha essa quantidade de gasolina aqui, beleza? Agora, o que acontece? Eu também coloquei uma solução, né, a solução de NaCl. Então, quando eu falo solução de NaCl, eu tinha o quê? Água mais NaCl, né? Essa solução eu também tinha 50 ml, certo? Beleza, o que aconteceu? Então, no final, o que acontecia? Eu tinha apenas uma fase da gasolina, né? E essa fase da gasolina aqui que eu consegui enxergar, no começo eu consegui enxergar 50 ml. Depois vocês observaram, e eu falei para vocês aqui que eu só fiquei com 35 ml. Veja, o que eu tô querendo saber é o etanol. Então, no começo, ó, gasolina mais etanol, porque eles estavam misturados, igual a 50 ml. Bom, aí o que acontece? Eu tenho gasolina mais etanol 50 ml. Né? Depois da extração do etanol, então o etanol que foi extraído pela solução de água mais a solução de NaCl, ou seja, a água mais o íon, né? Após a extração, eu tinha só gasolina pura. Né? E essa gasolina pura aqui, ó, ela vai ficar aqui ela ficou com 35 ml, certo? Se antes eu tinha, veja, etanol mais gasolina dando 50 ml, depois só gasolina dando 35, quer dizer que a quantidade de etanol vai ser 15 ml, né? Por quê? Porque eu faço um menos o outro, né? Então, se eu fizer gasolina mais etanol menos a gasolina, eu vou ter o etanol, certo? Beleza, então eu vou ter 15 ml de etanol. Veja, no total, se eu quero saber a porcentagem de etanol dentro da gasolina, no total, com gasolina mais etanol, eu tinha 50 ml. O que é total quando a gente fala em termos de porcentagem? Eu espero que você tenha respondido 100%. Né? Então, total, quando a gente fala em porcentagem, representa sempre 100%. Então, o que acontece? Ó, gasolina mais álcool era o meu total, certo? Isso daqui, 50 ml. Isso aqui representa 100%. Tá? Se eu quero achar a porcentagem do etanol, então, porcentagem sobre porcentagem, e aí, dentro desses 50%, apenas 15 ml era do etanol. Se eu fizer essa regra de 3 aqui, eu consigo achar qual é a porcentagem de etanol. Então, vou ter aqui, ó, 1.500, né, igual a 50x,
Então, isso daqui, 1.500 dividido por 50, isso quer dizer que eu vou ter 30% de álcool. Agora, tarefa para vocês. Vocês vão pesquisar de acordo com a Agência Nacional do Petróleo e vão identificar se esses 30% está ou não dentro do permitido. Então, a gente vai descobrir se essa gasolina está adulterada ou não, tá? Então, existe um permitido, se isso aqui estiver acima do permitido ou abaixo do permitido, porque existe uma faixa, tá? Se estiver acima ou abaixo, é porque ela está adulterada. Façam essa pesquisa, vejam qual foi a última resolução, porque essa resolução, ela se altera ao longo do tempo, tá? A Agência Nacional do Petróleo, ela pode alterar essa resolução da quantidade, então, e ela vai alterando de vez em quando, porque depende da safra da cana-de-açúcar, depende de um monte de coisa, então ela pode se alterar, mas vocês vão lá e, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, vocês vão descobrir se 30% de álcool na gasolina significa se essa gasolina está adulterada ou não. Tá? Se ela está dentro ou não dos padrões. Beleza? Boa semana para vocês.